Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos para mais um dia, mais um Shabat, na gloriosa presença do nosso Senhor. Espero que a sua casa, seu lar, seja totalmente abençoado e transformado pela glória e pela graça do nosso Deus, em nome de Jesus. Estamos aqui e já gostaria de convidar você a abrir seu coração, abrir a sua mente, a tua casa, e para que a graça e a shalom do Senhor verdadeiramente seja estabelecida sobre as nossas vidas. E eu te convido você para que nós possamos agora estar orando, né, neste momento. Pai, em nome de Jesus, na sua gloriosa presença, na tua compaixão e fidelidade, a qual o Senhor tem para com as nossas vidas. Nesse dia, a qual o Senhor nos dá mais uma oportunidade, Senhor, de iniciarmos e findarmos um ciclo semanal, porque a tua graça é essa que nos basta e nos ajuda a caminharmos e a entendermos e frutificarmos e crescermos também na tua presença. Por isso, ó Pai, convidamos ao Senhor um convidado de honra para entrar no nosso lar, para entrar na nossa estrutura, mudar todos os nossos conceitos, para que possamos ser posicionados em Ti. Em nome de Yeshua HaMashiach. Toma lugar de primazia, toma lugar de honra, lugar de status na nossas vidas, aonde nós nos esvaziamos e nos enchemos totalmente de Ti. Por isso, venha, ó Pai, uma vez mais, tomando as nossas estruturas. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Glória a Deus. Então, hoje, nós vamos estar falando um pouco sobre o conceito da culpa, né? Para quem está fazendo um propósito, hoje já abrangi um pouco sobre esse tema, um pouquinho da reflexão, e eu quero estar tocando mais uma vez neste ponto sobre as nossas estruturas. Nós vamos ver que, aleluia, para a gente poder estar iniciando, gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 8 e o versículo 1. Glória a Deus. Romanos, capítulo 8 e o versículo 1, que diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Passagem muito conhecida, a qual todos nós conhecemos. E vamos ver que a estrutura do Pai, ela traz um conhecimento dentro das nossas vidas. Então, nós vamos, através desse caminho na palavra, nós vamos ver que a culpa, ela pode ter duas faces, ou até mesmo outros exemplos a mais, a qual nós podemos estar aqui pontuando. Mas eu quero primeiramente estar fazendo uma objeção aqui, uma culpa objetiva e uma culpa subjetiva. Quais são esses dois conceitos aonde nós poderemos ver? A culpa objetiva é aquela que ela vai mostrar o estado de condenação, sendo ele moral ou sendo ele legal, ou pelas leis diante também de Deus, aquilo que o Senhor estabeleceu para com as nossas vidas. Então, nós vamos ver que quando nós estamos debaixo da culpa objetiva, nós vamos estar carregando um legado, uma marca centralizada de Cristo dentro de nós. Mas quando nós estabelecemos ou caminhamos pelo caminho da culpa subjetiva, a culpa subjetiva ela vai trazer um espaço de consciência pesado, onde toda a nossa estrutura, o nosso emocional, e até mesmo o nosso físico, todo o nosso sentimento, ele vai estar baseado embaixo de angústia,
embaixo de acusação, embaixo de total depressivamente coligada com os sentimentos. Então, a culpa da consciência pesada vai ser a culpa subjetiva. O que nós podemos ver nesses dois atos? Nesses dois atos de culpa, nós vamos estar buscando que todas elas têm uma condição jurídica, a qual nós somos responsáveis para poder infringir essa lei da vida. Ou seja, o plano divino de Deus, ele quer estar totalmente eliminando status de culpa, onde não predomina as nossas vidas, em encaminharmos num caminho de vida a qual o Senhor tem proporcionado para com as nossas estruturas. E o plano da originalidade de Deus também para conosco. Nós vamos ver que, se nós formos olhar o plano divino do Senhor, ele foca totalmente em eliminar todo o conceito de culpa. Por quê? Porque o Senhor, ele quer e ele já ofereceu para as nossas vidas o perdão. E o perdão, ele está mencionado ao ambiente geográfico, ou físico, ou espiritual que nós precisamos alcançar em nossas vidas. E esse ambiente, ele está totalmente coligado na pessoa de Cristo Jesus. Por quê? Porque ele vai estar apontando, sempre oferecendo perdão. Sempre através do sacrifício de Cristo, sendo aquele que predomina e que representa as nossas estruturas. Ou seja, se o meu relacionamento ele é baseado debaixo dos princípios do Senhor e eu carrego a condição humana, a qual também nós sabemos a originalidade do pecado, a consequência também do pecado, a consequência das atitudes de relacionamentos baseados em culpa também, a qual nós tomamos. Nós vamos entender que o primeiro relato da culpa na Bíblia, né, que ela vai estar relatando que logo a desobediência lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva eles pecaram, né, eles desobedeceram a ordem do Senhor, uma ordem que foi dada, dando também o livre-arbítrio de escolha de qual posicionamento e qual direção, qual é a minha decisão, a qual eu tenho um livre-arbítrio diante de mim, para que eu possa, então, tomar uma decisão das atitudes e o caminho que eu vou tomar. Então, logo nós vamos ver que quando Adão e Eva pecou, algo aconteceu no mundo espiritual e também no físico. Por quê? Porque no mundo espiritual houve a separação de Deus literalmente junto com o homem. E quando houve essa ruptura, nós vamos ver que o que acontece com Adão e Eva? Eles simplesmente, ao processo da culpa, eles carregam também o sentimento e a atuação de quê? De vergonha. Por que a vergonha? Porque eles viram nus diante do Senhor. E naquele exato momento eles procurou o quê? Se esconder atrás, né, de uma árvore. E qual é a outra atitude a qual ocorreu nessa ocasião? Eles sentiram medo. Então o que aconteceu? Ele simplesmente se escondeu da presença do Senhor. Então a culpa, ela vai trazer conceitos na estrutura do homem, a qual ele, em vez de aproximar do Senhor, vai carregar muitas oposições, a qual vai afastando o homem cada vez mais do Senhor. Então nós vamos ver que esse conceito da culpa, se nós podemos colocar e abranger uma atitude saudável, o que seria uma culpa saudável?
A culpa saudável é aquela que nos traz alerta do nosso erro. E essa alerta, ela vai então estar identificando justamente quais foram todas as atitudes a qual eu tomei e que isso me levou a um lugar de erro. E a minha consciência, ela faz o quê? Um autoanálise na minha estrutura para que eu possa ver se isso está me aproximando ou me afastando do nosso Deus. O que acontece? Por quê? Porque aí nós vamos ter o contexto da culpa e do remorso. Quando nós vamos ver a origem da ferida e coligada com a desobediência ali no jardim do Éden, nós vamos ver que essa decadência, ela caiu sobre todo o homem. E quando ela caiu sobre todo o homem, o que que fez? O afeto de Deus no ser humano, no ato do nível físico e moral também, houve o quê? Ocorreu uma doença, se nós podemos dizer assim, uma doença que trouxe separação e também consequência de serem incuráveis aos parte do ser humano. Nós vamos ver aqui, aleluia. Peço a você que abra sua Bíblia lá em Jeremias. Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz assim: aleluia, glória a Deus. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, nós estamos vendo aqui que a ressaltão do Senhor está trazendo o conceito do coração. E esse coração, ele está trazendo o quê? É uma raiz que está o quê? Está dentro, está na parte de dentro. É algo que alcança o nosso interno. É algo que está ele está sobrecarregado, ele está trazendo, ele está mostrando, ele está trazendo uma juntação, ele está mostrando uma causa e está trazendo também aqui um contraponto. E esse contraponto ele está mostrando o quê? Que ao ser colocado o coração como um enganoso, ele está dizendo que mais do que todas as coisas, ou seja, tudo aquilo que acontece no externo, ele pode também trazer na parte da visão de engano. Mas o coração, aquilo que é interno, dentro da estrutura humana, é o que traz mais engano sobre todas as coisas. Ou seja, o despertar de algo dentro da estrutura humana, aquilo que o ser humano ele já tem de laços corrompido com a serpente, é o que vai ser ativado para poder ser desesperadamente atuações da corrupção. E aí está dizendo, quem o conhecerá? Nós entendemos que até mesmo nós não conhecemos totalmente as nossas próprias estruturas. Por quê? Porque quando eu vou para Deus e eu olho toda a minha estrutura, eu não sei o que eu vou fazer mediante a uma circunstância espontânea que vai trazer uma pressão sobre a minha vida. E naquele momento de pressão, eu vou tomar uma iniciativa de um posicionamento. E esse posicionamento, se eu não estiver no controle e domínio do Senhor, eu vou andar segundo o engano do meu coração. Por quê? Porque o impulso da raiva, o impulso da ira, o impulso dos sentimentos
ele vai me fazer acorrentar a tomar certas atitudes, a qual depois vai trazer um arrependimento. E esse arrependimento vai estar, então, carregando o quê? A culpa. Quando o Senhor, ele diz, né, que a condição herdada para a humanidade foi, aleluia, que nós já sabemos, nós já nascemos com a decadência pecaminosa adâmica. E o que acontece? Então, a palavra de Deus vai dizer lá em Romanos, capítulo 3, o versículo 23, que todo homem está lícito e sujeito ao pecado. Ou seja, que se nós verdadeiramente não conseguimos ter o domínio próprio no direcionamento do Espírito Santo, independente disso, da nossa própria natureza, não tem como subsistir o pecado e o erro. E se eu não consigo, com a minha própria força física, das minhas própria vontade, porque o meu coração é enganoso, o que acontece? Toda a atitude que eu tomar com o meu coração enganoso vai fazer com que eu me aparto do Senhor. Então, a palavra de Deus vai dizer o quê? Não há nenhum justo, porque todas as nossas intenções, elas estão infectadas pela culpa do pecado. Então, se ela já está infectada pela culpa do pecado, então cada vez que, se eu não me posiciono para poder mortificar a minha carne, a vontade da minha alma, e realmente entender tudo aquilo que me traz um ato de pecado, nós vamos ver que a palavra de Deus ela vai estar distinguindo dois caminhos para que nós possamos nos lidar com a consciência. Por quê? Porque o propósito da culpa, se nós formos olhar para o lado saudável, ela vai estar trazendo o quê? Uma alerta de consciência. Então, se eu errei uma vez e eu sei qual é a consequência dessa culpa, o que vai acontecer? Eu vou estar obtendo a minha alma a um estado de consciência. E esse estado de consciência, ele vai estar definindo propósitos sobre as nossas estruturas. Qual é o propósito da culpa saudável? Vamos colocar assim. O propósito da culpa saudável, ela nos traz uma alerta. E essa alerta, ela vai despertar para quê? Para que nós sejamos, lembra que eu falei atrás que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Por quê? Porque da nossa própria estrutura não tem como mudar aquilo que já é a serpente adâmica que rege a cada dia. Mas qual é o caminho que eu preciso tomar para que algo saudável resplandeça sobre a estrutura das nossas atitudes? Ter, sermos guiados pelo Espírito Santo. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós vamos ver aqui a reação do erro. O Espírito Santo ele vai fazer o que? Ele vai me trazer a conversão do meu erro e ele vai gerar uma confissão. E se eu gero uma confissão, eu vou estar com meu coração contristo? Sim, mas com culpa, mas uma culpa saudável. E essa culpa saudável, ela vai me impulsionar a fazer o quê? A não errar mais. Por quê? Porque a confissão, ela vai vir através do entendimento. Quando eu entendo, eu confesso. E quando eu confesso, eu me arrependo. E quando eu me arrependo e eu tenho um arrependimento genuíno, então ele vai ter um resultado de restauração total. Mas quando nós olhamos para o outro lado do remorso, remorso destrutivo, o que o remorso destrutivo ele vai trazer? Ele vai trazer condenação, ele vai trazer paralisação, ele vai trazer que nós vamos ser sempre levados
impulsionado ao acusador. E isso vai gerar isolamento, vai gerar desespero, vai gerar aflição. E nós vamos ver aqui para frente também estrutura de homens de Deus que tomou uma certa atitude e que gerou esses dois conceitos a qual nós podemos também tomar. Algo interessante é que a culpa, quando a culpa do remorso, que não é culpa, é totalmente um remorso, o remorso destrutivo ele vai estar trazendo totalmente os conceitos errados. Quando nós olhamos a base do perdão, mas o perdão coligado com a justificação, ele não vai estar trazendo um conceito de culpa a qual nós precisamos estar alinhando e melhorando as nossas estruturas. Por quê? Porque a culpa com a justificativa, eu não estou conseguindo entrar na dimensão de mudança. Eu não consigo entrar em conceitos a qual vai realmente me atrair para a vontade do Senhor. Qual é o exemplo que nós podemos dar aqui? De Judas Iscariote. Mateus capítulo 27, versículo 3 ao 5, nós não vamos ler para ganhar tempo, mas nós vamos ver que ali vai contar a história de Judas Iscariote. E Judas Iscariotes, quando ele traiu Jesus, ele sentiu remorso e não culpa. Por que nós podemos conceituar a diferença de culpa e de remorso? Porque a culpa ela vai me fazer chegar ao pé da cruz de Cristo. E Judas Iscariote aconteceu com ele totalmente o contrário. O remorso que ele sentiu fez com que ele se afastasse da cruz. Ou seja, o, o remorso corroeu a vida dele, totalmente paralisou para que ele conseguisse enxergar através da cruz a dimensão do perdão que Cristo poderia ter entregado para ele. Porque nós sabemos que da mesma forma que Judas Iscariote traiu Jesus, Pedro também traiu. Só que a diferença de Pedro ele não teve remorso. Por quê? Porque ele não tirou também a sua própria vida, ele não teve, a conduta de Pedro foi totalmente diferente. Apesar dele se sentir uma grande tristeza de ter realmente concretizado ali aquele momento de traição a Cristo, o momento de ponderação, ele estava escondido na cruz de Cristo. Quando nós olhamos para Judas, nós vamos ver que a busca dele de perdão o levou ele a cometer um suicídio. E aonde ele não alcançou o perdão. Por quê? Porque ele buscou a autodestruição. Se o Senhor é aquele Deus que me perdoa, o Senhor é aquele que tem o Espírito Santo para poder trabalhar a nossa estrutura e mostrar para nós o novo caminho, qual é o maior prazer que o Senhor tem? O maior prazer que o Pai tem é justamente esse, que nós encontramos a calmaria da, do trabalhar do Espírito Santo, trazendo o shalom dele sobre as nossas estruturas. O que nós podemos ver que Deus, ele providenciou através de Jesus Cristo algo interessante porque a palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele levou sobre si todas as nossas culpas. Ele levou sobre si todo o nosso pecado. Ele levou sobre ele eternamente. Em 1 João, capítulo 1 e versículo 9, vai dizer: se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor, ele não vai nos ver como culpados. E o que significa? Ele vai estar fazendo, a palavra dele vai dizer o quê? Que o Senhor é um Deus fiel, é um Deus justo, é um Deus que perdoa as nossas vidas e ainda traz o quê? Uma purificação.
Quando eu mergulho na purificação de Cristo, eu não vou estar com culpa. Quando verdadeiramente eu vou para a cruz de Cristo, eu vou sim entrar no nível de arrependimento. E esse arrependimento vai fazer com que a providência de Deus restaure a minha estrutura. Por quê? Porque quando o Senhor ele olha para as nossas vidas, ele não vê a humanidade, ele vê primeiro Cristo. Porque se eu estou em Cristo, se eu confessei a Cristo como o meu único e suficiente Salvador, Jesus é aquela, né, aquela fonte, aquela parede, né, é o escudo que está antes de nós. Então, quando Deus ele olha para nós, ele não vê a humanidade, ele vê primeiro Cristo se apresentando, justificado pelas nossas vidas. Então, se Cristo ele já é a providência que o Pai restabeleceu para com as nossas vidas, nós vamos ver que toda a nossa justificação, ela não está por mérito das nossas ações, ela está por mérito da ação da morte de cruz de Cristo. Então nós vamos entender que quando eu reconheço, quando eu registro a minha dívida, quando eu registro tudo aquilo que precisa ser ato de condenação para com a minha vida, em tratar todos os conceitos, e eu entro verdadeiramente na construção de restauração, eu vou ver que eu vou entrar literalmente em Romanos 8 e versículo 1, onde nós lemos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu preciso o quê? Entrar em Cristo Jesus. Cristo precisa ser um conosco. Porque Jesus ele diz: "Eu sou um com o Pai, e vocês também é um comigo. E se nós somos um com Cristo, nós somos também um com o Pai." E se nós estamos unidos nesse conceito, nós vamos ver que toda a estrutura do Pai, ela está justificada em Cristo Jesus. Nós vamos ver que quando nós entramos na dimensão da alma, a alma, ela forma o conceito de culpa e de condenação. Aonde Satanás, quando ele enganou a Eva, e que tenta também, com a sua disfarção, enganar as nossas vidas até no dia de hoje, como trazendo prazer momentâneo no pecado. Seja esse, em sensações de poder, em aventuras, em falsas liberdades, em conceitos aonde nós vemos da onde nós pecamos, onde o nosso corpo ele vai totalmente sendo degradado, sendo na pornografia, sendo em conceitos de adultério. Então, o instante de Satanás, quando nós erramos e nós caímos, o que ele faz? Ele vai diretamente a Deus com o dedo de acusação para poder o quê? Nos culpar diante do Pai. Quando nós olhamos para a estrutura de Satanás, o acusador, nós vamos ver que ele não vai ter conceito de culpa de misericórdia. Ele vai ter conceito de culpa de condenação. Nós vemos que Satanás, muitas das vezes, ele é culpado sim pelo pecado. Mas nós temos também que entender que do outro lado, todas as atitudes que tomamos, elas são consciente ou inconsciente, é o homem que está tomando, é o homem que está fazendo. Somos nós que vamos lá e cometemos esse erro, infelizmente. E quando nós cometemos um erro, consciente ou sendo enganado ou não, vai existir o quê? Aquela palavra que se chama responsabilidade pelos seus atos. Quando nós olhamos para a responsabilidade dos seus atos, nós vamos ver que a dimensão a qual o Senhor ele quer trabalhar
Satanás ele vai embutindo um beco sem saída, aonde são construídas por remorso. Nós vimos o exemplo de Judas, e o outro lado nós vamos ver também o conceito do rei Saul. O que rei Saul ele fez de errado? A palavra de Deus vai dizer, se você ler lá em 1 Samuel, o capítulo 15, e até mesmo até o capítulo 31, nós vamos ver histórias sendo contadas. Então nós vamos ver que o conceito de Saul, ele violou automaticamente a sua própria consciência, acumulando infrações diante do Senhor. Então nós vamos ver o que o erro do rei Saul, ele foi pautado também em cima do seu orgulho. A atitude da autojustificativa dele trouxe um resultado de rejeição. E a rejeição que veio da parte de Deus para o reinado de Saul, ele trouxe uma ruína. Por quê? Porque ali o Senhor fez separação da vida justificada para uma condenação segundo o livre-arbítrio da posição das atitudes do rei Saul. Por quê? Porque ele não cometeu, não foi só uma vez. Ele cometeu várias infrações. E essas várias infrações pesou no seu conceito, aonde não houve culpa, nem culpa saudável, só houve somente a atitude que fez com que ele se apartasse cada vez mais da cruz. Quando que eu testifico que eu estou apartando da cruz? Quando nenhum dos princípios do Senhor se torna a prioridade da base daquilo que eu caminho e do que eu faço. Algo interessante, nós vamos ver que o remorso sem a cruz, ela vem somente e ela vai atuar para a sua própria condenação. Por quê? Porque quando ela está condenada, a sua autocondenação é quando você não está com Cristo. Porque que eu sou pareado com Cristo, unido, né, na unidade com o Senhor, eu não vou deixar que a paralisia, que nenhum conceito da realização que vem contra o Senhor vem estar estabelecendo essas atitudes de sujeira. O que Satanás ele vai trazendo ocupação? Nós vamos ver que a culpa camuflada em atividades, esperando o tempo simplesmente passar. E esse tempo ele não vai passar automaticamente. Eu vou precisar me posicionar nas atitudes que eu vou tomar e no conceito, nos caminhos que eu vou prosseguir para poder ver se vai ter uma divisão entre as minhas estruturas, aonde eu vou estar querendo fazer uma limpeza de todos os meus erros, ou eu vou tentar varrer a sujeira para debaixo do tapete. Muitas das vezes, o peso da culpa misturada com o remorso na consciência, nós camuflando até mesmo em ato de bondade. Como que nós conseguimos fazer isso? Quando nós atuamos uma falsa bondade para com alguém, quando você magoou uma pessoa, e aí você mascara uma obra de caridade, como se isso pudesse compensar os atos negativos contra uma vida. Então, nós vamos ver que o problema de pegar a sujeira que está debaixo do tapete e a culpa volta a ser um tormento na memória. Por quê? Porque a minha memória vai trazer a realidade de todas as minhas atitudes a qual eu tomei. E quando a minha realidade ela é transparecida, aí vem a memória sendo ativada. Quando o tormento da memória ela vem, a realidade da culpa, ela vai trazer o quê? Partes de vida em inflamação.
Então, nós vamos ver que a pior virtude do ser humano, ela é extraída com base da circunstância. E o que nós vamos entender? Muitas das vezes não é só o começo, porque eu posso começar fazendo atitudes erradas, mas eu posso também, no meio do caminho, entender e retroceder as minhas atitudes para me aproximar para a cruz de Cristo. Então, o que que nós vamos conseguir entender aqui? Nós vamos entender que quando, por exemplo, acontece algo e você é confrontado, você está ali naquela situação que está acontecendo, e naquele diácono, naquela conversa, pode te dar um decorrer de você estar consertando as suas atitudes. Mas quando a pessoa quer ficar embutida no memorial da sua culpa, o que ela faz? Ela se esconde, até mesmo foge da conversa para não ser confrontado e não conseguir mudar as suas estruturas. O que nós podemos ver? Que essas atitudes estão fazendo o quê? Sabotando e violando a minha consciência. Quando eu violo a minha consciência, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o ato de suicídio, a qual nós já vimos exemplo de Judas e Saul. Porque Saul também, quando estava ali na guerra, e o que ele fez? Pediu o soldado para matar ele. Tira a minha vida, porque o orgulho da vergonha foi mais alto do que a justificação de Cristo na cruz. Então nós vemos que essa diferença, que a culpa na nossa própria justificativa, ela vai carregar sentimentos de angústia, ela vai carregar grande comoção, aonde nós vamos estar andando totalmente numa ilusão de engano. E essa ilusão de engano, nós vamos ver que toda atitude da tristeza, comovida com o estresse das atuações, o fator do tempo, ele vai estar o quê? Elevando o alto estresse. Ele vai estar o quê? Trazendo desânimo. Ele vai estar trazendo o quê? A depressão também. Por quê? Porque toda carga negativa dos distúrbios psicológicos, como insônia, cansaço, irritabilidade, dores físicas no corpo, né? Nós vamos ver que doenças como osteoporose, como artrite, como câncer também, eles são causados por um sentimento de culpa profundamente. Nós vamos ver que, quero ler aqui com você em Provérbios, aleluias, Provérbios capítulo 17, e o versículo 22, diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Qual é esse exemplo que está dando aqui? Está dando esse exemplo até mesmo da estrutura da vida de Davi. Vamos ler de novo. O coração alegre é o bom remédio. Aleluia. E depois ele fala: mas o espírito abatido faz secar os ossos. Ou seja, se a culpa ela traz um abatimento, porque são esses sentimentos que vão sendo acarretados, amarrados, envolvidos, enraizados, o que ele vai trazer? Esse trabalho de degradação do ser humano, ele vai estar o quê? Corrompendo a alegria e dando espaço para a tristeza. Quando a tristeza tem mais lugar
do que a alegria do Senhor ativando dentro de nós, a culpa vai sendo degradada. E o conceito, infelizmente, vai levar-nos para um lugar de morte. O que nós vamos ver que se a alegria ela traz uma purificação, se a alegria ela vai trazer algo de transformação no coração, nós vemos que o coração ele é enganoso. Mas aqui nós vemos também que o coração alegre, ou seja, um coração rendido à cruz de Cristo, ele vai ter o quê? Ele vai ter um bom remédio. Qual é o remédio? A própria essência de Cristo, que é, né, o, anti, o antídoto para com a humanidade, onde traz uma restauração profunda do exemplo de Cristo para conosco. Algo interessante, nós vamos ver que o Senhor, ele muda totalmente muita estrutura quando nós sabemos exatamente o caminho que nós precisamos tomar. E eu quero deixar aqui um exemplo para com as nossas vidas, um caminho que nos mostra na palavra do Senhor. Nós vamos ver, tem mais, mas eu quero deixar aqui o caminho da decisão de Davi. Davi, ele vai dizer lá em Salmos, capítulo 32, versículo 3 e 4, ele diz assim: enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. As minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então aqui nós vemos outra testificação, onde o ácido que da alma, né? Onde quando a culpa ela é administrada com a mente do corpo, desse ácido corrosivo, né? Onde vai corroendo toda a sua estrutura do seu corpo e você vai totalmente degradando e mufinando para a morte. Qual foi o escudo que o Senhor colocou sobre a vida de Davi? Nós vamos ver que a estrutura do adultério de Davi com Batseba. O que aconteceu com Davi? Davi, ele não se arrependeu. Davi andou por mais cerca de 10 anos debaixo de uma culpa. E por isso ele declara que ele estava morrendo, ele estava definhando. Por quê? Porque o que mudou a estrutura de Davi, ele não se arrependeu. Ele caçou culpados. Ele culpou até mesmo Urias. E a condenou até mesmo a sua morte. Nós vemos que toda a estrutura do silêncio, ele vai estar trazendo o quê? Uma autodestruição. Porque enquanto Davi não reconheceu o seu pecado, não verbalizou ele não conseguiu ser purificado totalmente pelo Senhor. Por quê? Porque quando Davi ele foi confrontado ali por através do profeta Natan, né? Lá em 1 Samuel, capítulo 12, vai estar trazendo para nós essa atitude do plano perfeito de Deus. Então, nós vemos que em todo momento nós vamos ter o plano perfeito de Deus agindo para com as nossas vidas, para trazer o quê? Trazer a memória do ato do pecado, para que a culpa que eu carrego seja transformada em arrependimento, para que o ato da redenção seja manifestado. Nós vemos aqui o quê? Que quando Davi tentou esconder e ele tentou camuflar tudo isso, ele estava debaixo da culpa do pecado. Mas quando Davi, ele exclamou e ele diz claramente, depois quando ele foi confrontado do seu pecado, ele diz, e ele estava enganado das suas próprias atitudes, nós vamos ver que tudo aquilo foi
transformado em redenção. Por quê? Porque quando Davi ele entendeu que ele tinha pecado, que ele tinha feito algo tão terrível, a palavra do Senhor vai dizer que ele rasgou as suas vestes e ele se colocou diante do Senhor. Ele se prostrou em terra e ele disse: Senhor, eu pequei contra ti. Somente contra ti eu pequei. Naquele momento, Davi transportou o peso do pecado, da culpa, para a cruz de Cristo. E quando ele removeu o peso do pecado para a cruz de Cristo, a redenção da salvação para a vida entrou e chegou e trouxe coisas extraordinárias, a qual nós temos até hoje o exemplo para com as nossas vidas, que Davi foi um homem, o único homem, um homem de um coração segundo o coração de Deus. Algo interessante que nós vamos ver que nós vamos ver que a Bíblia ela nos dá exceção de várias atitudes humanas. Então nós vamos ver que quando nós infringimos a lei da vida, nós vamos estar totalmente oposto ao Senhor. Mas nós temos uma redenção, a redenção de Cristo para conosco. Se você lê lá em Romanos, no capítulo 3, do versículo 9 ao 18, vai estar dizendo que não há ninguém que busque a Deus. E que se não desviaram de alguma forma dos caminhos do Senhor. Mas todos que desviaram, tornando-se justamente inúteis, e não há ninguém que faça o bem. Ali vai estar dizendo que não tem ninguém, nenhuma pessoa sequer, que cometa somente o bem, exceto Jesus Cristo. Então nós vamos ver que o conceito do Senhor, embora nós entendemos que todos pecaram e nós também continuamos pecando, nós vamos ver que você nasceu com a tendência natural de afastar do Senhor. Mas logo, se nós carregarmos a nossa própria culpa, por causa do nosso pecado, nós vamos morrer e nós não vamos ter vida eterna. Mas se nós renascermos em Cristo, se nós revivermos em Cristo, se nós formos para a cruz de Cristo, se nós literalmente buscarmos a solução divina para a culpa que nós queremos e suportamos encarregar elas, damos talvez até mesmo muitas desculpas pelos nossos conceitos, nossos preceitos e os nossos orgulhos e idealismo. Mas quando nós queremos desconfigurar e destruir todas essas atitudes da nossa própria visão ótica, nós vamos entender que Deus demonstra o seu amor. E o seu grande amor está na redenção de Cristo. Nós vamos ver também em Romanos capítulo 5, versículo 8 ao versículo 21. Eu te convido a você a ler, que ali vai estar dizendo que Cristo, ele morreu ao nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, não foi quando eu me posicionei a uma redenção diante de Cristo. Não, foi quando quando eu aceito a Cristo, toda a estrutura das minhas atitudes, se eu verdadeiramente me arrependo, me coloco diante da cruz, há um arrependimento genuíno, onde a culpa ela é descartada, ela é jogada fora. E o que nós vamos entender é que quando Jesus se tornou humano e ele viveu entre nós, e ele traçou todas as estruturas da decadência humana, e nele não se encontrou nenhum pecado e nenhuma falha. E como nós testificamos? Porque a morte não pôde segurar a pessoa de Cristo.
Aleluia. O espírito da morte não suportou o peso, aleluia, da purificação de Cristo, aonde nele não havia pecado, não havia culpa, não havia nada. Ele simplesmente tomou sobre si todos os nossos pecados. Ele tomou sobre si todas as nossas dores. Ele ali na cruz de Cristo, ele fez um ajuntamento de toda a destruição humana. Rabassou de Cantarabai. E nessa destruição humana na cruz, quando ele assumiu toda a culpa, o Pai olhou para ele e viu a separação com Cristo. Mas depois o próprio Pai que ressuscitou a Cristo trouxe a redenção para com as nossas vidas na ressurreição de Jesus Cristo. Nós vamos entender que em Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 4 e o versículo 15 vai estar trazendo essa justificação, que ele carregou sobre si todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, desde a decadência adâmica. E ele fez isso voluntariamente. Aleluia. Voluntariamente, ele se entregou na cruz. Voluntariamente, ele carregou todo o preceito da culpa, ele carregou sobre si todo o castigo. Aleluia. Voluntariamente, assim como diz lá em Isaías, capítulo 53, o versículo 4 e 5, vai dizer também que o castigo estava sobre ele. O castigo que era para trazer a paz. E as feridas que nós deveríamos sofrer foram o remédio com Jesus. E ele curou, aleluia, a culpa. O Senhor trouxe a cura. Jesus, ele morreu a nossa morte e a morte eterna. Jesus, ele fez uma troca para com a minha vida e a sua vida, para com toda a humanidade. Jesus, ele se curvou diante de todo o pecado. E ele superabundou, aleluia, todo o pecado com a redenção da cruz. Eu quero declarar que nesse Shabat, assim como diz a palavra de Deus, que onde houve o pecado, superabundou a graça e a misericórdia do Senhor. Foi na cruz que superabundou o sobrenatural da graça de Deus para conosco. Foi na cruz que Jesus ofereceu o perdão e carregou a culpa. Foi na cruz que ele declarou-se culpado, mas há algo que é interessante. Essa culpa carregada do pecado é somente para aquele que crê em Cristo. É somente nós que cremos em Cristo é que conseguimos entrar na dimensão dessa redenção. Eu quero declarar para você que hoje, nesse Shabat, que as portas se abrem, que o céu se escancara, para que você possa entender o peso da redenção de Cristo na shalom dele. Não procure culpados. Não procure ninguém para julgar a culpa de alguma coisa que aconteceu. Olhe para a cruz. Não procure dimensões onde você possa estar encontrando até mesmo justificativas para algumas atitudes. Eu te convido você, olhe para a cruz. Laço de Cantarabai. A razão para que você não se corroa com o peso que destrói a alma é você conquistar o perdão de Cristo. É você entrar nessa dimensão do perdão de Cristo. Porque quando você entra na dimensão do perdão de Cristo, você vai entender que todo o engano de Satanás, que toda mentira, Cristo, ele já, aleluia, oraço de Cantarabai, ali foi tudo consumado. Tudo foi consumado na cruz de Cristo. Então, saiba que é possível livrar, sim, do peso da culpa,
Saiba que o perdão, ele é possível sim. É necessário você entrar neste lugar da Shalom. A Shalom do Pai, que traz vida e vida com abundância. A nossa solução divina, a misericórdia da paz de Cristo. Não havia perdão para a culpa, mas Cristo, ele para louvor da glória do Pai. O Cordeiro Jesus Cristo, que foi esse que assumiu todo o peso da culpa, o pagamento voluntário. Entre nessa dimensão da justificação de Cristo, representante das nossas vidas. Eu quero dizer que o grande intercâmbio pelas feridas, aonde nós fomos sarados, a toda culpa hereditária ou diária, o nosso castigo da ferida e a condenação da nossa morte eterna. Jesus Cristo levou sobre a cruz. E nele nós temos o perdão e a purificação absoluta. Nele nós encontramos o dom da vida, a conexão direta com o Pai. Aleluia, que jamais é cortada. Assim como diz lá em João, capítulo 3, versículo 16. Ele fez tudo isso por amor a mim e a você. Eu declaro, pegue a sua ceia nessa hora. Pega aí seu pão, o seu cálice. E eu quero declarar que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que nenhuma sobrecarga de culpa vai sobrecarregar a sua estrutura. Creia que Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você pediu. Basta você ser o credor que anula a culpa de todos e até mesmo a sua, porque já foi pago na cruz do Calvário. Aprenda a ter um carimbo com o sangue de Cristo, para poder carimbar e dizer: está pago. Arabaçu de cantarabai. Está pago. O sangue de Cristo pagou todo o conceito da culpa. O sangue de Cristo fez essa redenção. E que através dessa ceia, neste momento, quando você ceiar, este pão, que ele venha entrando nas suas partículas, na sua estrutura humana, e traga para você uma redenção poderosa da Shalom do Senhor. Shalom é essa que te transforma e que te revigora. Que você possa entrar nessa dimensão do descanso do Senhor. Que ao tomar esse cálice, esse suco de uva representando o sangue de Cristo, que ele traga a restituição de todo o memorial de culpa e de julgo, de remorso, tudo aquilo que faz separação diante do Senhor. E te traga de volta ao altar de adoração, ao sacrifício de redenção, na cruz do Senhor, com Jesus Cristo, com o nosso Pai, Adonai, este que faz todas as coisas. Pai, eu oro para com a vida de cada um, que a partir do momento que eles ceiarem, que a purificação do Senhor, limpeza espiritual, física, seja, Pai, alinhado no corpo, na alma e no espírito, para trazer a redenção em todas as atmosferas. Em nome de Yeshua HaMashiach, que sejamos embainhados pelo teu amor e o perdão do Senhor, da redenção do teu poder. Ensina-nos, ó Pai, a não encontrarmos culpados e nem andarmos com peso, mas que nós possamos de sobrecarregar tudo na cruz de Cristo.
que através dessa ceia saiamos totalmente leve, que todo jugo, todo o peso do jugo seja literalmente deixado na cruz de Cristo. Essa é a oração, Pai, que eu peço ao Senhor, para com as nossas vidas, nossa casa e todo aquilo que leva o nosso nome, seja redentivo diante da tua grandeza. Em nome de Yeshua HaMashiach. Pode ceiar, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a glória dele sobre a sua face. Que todo decreto divino apostólico, que ele seja ativado sobre a sua vida, a sua casa. E que nada revogue o perdão da cruz de Cristo. Que nada tire a soberania do Senhor sobre você. Em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom. Shalom e shalom. Glória a Deus.